Prometeram e cumpriram, né? Ontem, para quem acompanha o canal do Rodolfo Gomes, ele falou que vinha com uma bomba no início do dia de hoje, e claro que isso já gerou por si só um movimento já de ansiedade na turma, né, na torcida santista, principalmente no pessoal das redes sociais, que não podem ver uma notícia que já ficam desesperados achando que o pior vai vir. E hoje ele traz aí uma matéria no UOL, junto com o Pedro Lopes, a respeito da renovação do contrato do Neymar, a respeito dos valores que o Santos paga para o Neymar. E assim, eu não vou nem entrar no mérito da matéria, se a matéria é verdadeira, se a matéria não é verdadeira, se os números são reais, se os números não são reais, se faz sentido ou não faz sentido pagar os valores. Primeiro, eu não vou duvidar da apuração de nenhum jornalista. O cara tem as fontes dele, o cara tem o trabalho dele, a credibilidade dele, então eu não sou ninguém para querer passar ali por cima e falar que o cara é um absurdo, isso aí que ele está falando não é verdade. Até porque o ponto da minha análise a respeito desse tema não tem a ver com o valor em si, se o valor é alto ou o valor é baixo. Ele tem a ver com o entorno desse valor. E é sobre isso que eu vou falar no episódio de hoje do meu canal do Santos. E peço para que você se inscreva, dê o seu like, comenta também o que você tem achado desse tema aí. É um tema que provavelmente vai repercutir o dia inteiro aí. Se for o caso, no final do dia, gravo um novo vídeo aí para a gente conversar mais a respeito desse tema que, pelo jeito, vai agitar não só a comunidade santista, mas também a grande mídia, já que é um tema polêmico que envolve um clube quebrado com um jogador que está em xeque com relação à sua capacidade de jogar bola. Mas vamos lá. O ponto que eu quero me focar é o seguinte: para mim, a grande discussão vai ficar em torno de o Neymar é caro, o Santos não tem dinheiro para pagar o Neymar, é um contrato absurdo, é um negócio inviável, é um padrão de negociação impossível de ser cumprido. E eu entendo quem for por essa linha, racionalmente falando. Agora, o meu argumento é em cima de a gente está falando de uma união entre Santos e Neymar. A gente está falando de duas coisas que já foram muito próximas, que sempre tiveram ali uma relação muito de carinho entre o torcedor do Santos e o Neymar. O Neymar cumpriu a promessa que ele fez de voltar ao Santos. Ele cumpriu a promessa que muitos diziam que ele não ia cumprir, que ele ia para o Flamengo, que ele ia para o Palmeiras, que ele ia para o Barcelona, que ele ia para a MLS, mas que ele não voltava para o Santos, que era inviável, que o Santos não conseguiria dar um time competitivo para o Neymar. E, de fato, um pedaço dessa história é realmente real. O Santos não estava preparado e nem pensava que poderia receber o Neymar agora. Talvez nesse momento do ano seria o momento em que o Santos ia começar a falar a respeito de Neymar. Ah, meio do ano, ele fica sem contrato, pode ser que venha, depois do Super Mundial, alguma coisa assim. Agora era mais ou menos o momento em que a diretoria poderia pensar em viabilizar o Neymar. Aconteceu 6 meses antes. E aí, os caras que não teriam preparação e competência para trazer o Neymar em julho, eles não tiveram para trazer em janeiro. Tanto é que você tem pistas nesse meio do caminho. O time que o Santos montou para esse ano não era um time preparado para receber o Neymar, porque se antevia que no meio do ano teria um time que precisaria estar forte para receber o Neymar. Aconteceu o contrário. O Santos trouxe um técnico que era uma aposta, que era o Pedro Caixinha, que é muito menor como técnico para ser técnico do Neymar. Tanto que quando ele chega, o Neymar ofusca completamente o trabalho dele. Ofusca até agora, mandando escalação para o César Sampaio. O Neymar é muito maior do que qualquer outro profissional que tenha dentro do Santos atualmente. É maior que o presidente, é maior que o técnico, é maior que o CEO, pela figura dele, pelo entorno dele. É lógico que ele não é maior que o Santos, mas ele é maior do que todos os dirigentes que estão aí. Associado a isso, você tem uma diretoria que é extremamente incompetente. O fato do Neymar ganhar, como diz a matéria, 21 milhões por mês, de novo, eu não estou duvidando do número, para mim me importa pouco o número, me importa o racional por trás desse número.
O problema não é o Neymar ganhar 21 milhões. O problema é o Santos não conseguir rentabilizar em cima do Neymar. Porque a gente sabia que o Neymar ia vir e ia poder entregar muito pouco nesse começo dentro de campo. Por mais que ele tivesse a boa vontade, por mais que ele quisesse, por mais que o torcedor esperava ansiosamente por esse momento. Mas do lado de fora, é impensável que o Santos não consiga ter criado até agora nenhuma estratégia para capitalizar em cima do Neymar que não fosse os tradicionais patrocínios de camisa. O Santos conseguiu, com o Neymar dentro de campo, perder um patrocínio maior do que está hoje vigente na sua camisa. Porque o Santos não sabe lidar com essa situação. Os gestores que estão no Santos hoje são incapazes, são maus profissionais. Eles não conseguem rentabilizar com a imagem do Neymar. Eles não conseguem imaginar que, para falar o simples, tá? E aqui eu posso até, a gente pode, se for o caso, a gente pode esmiuçar um pouco o que eu pensaria para fazer nesse caso, mas só para a gente ter um ponto. O Santos com o Neymar, independente se ele está em campo ou não, a obrigação dessa diretoria era lotar todos os jogos. E eu não estou falando de lotar botando ingresso a R$500. Eu estou dizendo de mensagens que você dá ao torcedor. O Neymar voltou. O Neymar tem que estar em todos os jogos. O Neymar, mesmo se recuperando, tem que ser o dia a dia do clube. O Neymar precisa atrair os caras para dentro do clube. Você tem que usar o Neymar para falar, torcedor, estamos numa situação complicada no campeonato, eu preciso que você vá e apoie esse time. Porque o torcedor ele não está preocupado com o elenco. Ele odeia esse elenco, que só dá dor de cabeça. Mas ele gosta, ele ama o Neymar. É a única torcida que ama incondicionalmente o Neymar. Então o Neymar tinha que ser esse escudo. O Neymar, eles nem conseguiram pensar no Neymar para ser esse escudo. Nem conseguiram pensar no Neymar pai, sendo o cara que ia trazer as obras para dentro do CT. Eles preferiram botar o ego na frente. Não, o Santos não vai ser vendido por uma SAF, o Santos tem um projeto de futebol robusto, o Santos está buscando com o seu CEO um bom técnico. Aí o CEO vai lá e destrói o clube na frente de todo mundo. Por quê? Porque é ego. Porque é o famoso eles, diretoria, contra nós, torcedores. No sentido mais burro dessa estratégia. Porque o Neymar seria o centralizador da galera. Meu, você põe o Neymar para falar, todo dia tinha um negócio do Neymar em rede social, todo dia tinha um negócio que, o Neymar com o elenco, o Neymar se aproximando do torcedor, o Santos fazendo evento no dia do jogo. Pô, você rentabilizou um monte de novos torcedores no plano de sócio. E você simplesmente não criou nenhuma alternativa para que os caras pudessem ir nos jogos. Lembra no começo, quando o Neymar ia estrear, que tiveram que tirar o sócio mais caro do Santos porque eles não sabiam o que fazer com essa demanda? O Santos abriu mão de um monte de dinheiro porque eles eram incapazes de traduzir dentro do clube, com o CEO, com o presidente, com o filho do presidente, com esse bando de encostado que é no comitê de gestão que você tem aí, com os gestores, com o gerente de marketing do Santos, que não faz nada. Cara, um cara que é gerente de marketing não consegue rentabilizar em cima do Neymar, ele não pode continuar na profissão. Desculpa, por mais entrave que o diretor tenha, esse cara não pode continuar, porque é inacreditável. É incoerente demais. O Santos poderia ter feito um plano de sócio-torcedor com um valor, não sei, de R$100 por mês, em que o cara ia ter R$100, ia, sei lá, poder escolher um jogo entre 12 que o Santos colocaria para ele, que seriam na Vila, para ele falar assim, você que é de fora, eu sei que você não consegue vir nos jogos toda semana, mas a gente vai fazer um plano para você que é de fora, para que você venha a Santos em uma data que a gente vai colocar disponível para você, que a gente vai ter, todo mês vai ter a cada 2 meses o Santos consegue, não sei, o Santos tem que armar alguma coisa, tá? O Santos tem que armar alguma estratégia para falar assim, você vai ter direito a escolher um dos 12 jogos, se você quiser vir a Santos. Porque não é só o gasto do ingresso que o cara vai ter de benefício. Ele tem o gasto da movimentação, da hospedagem, ele poderia movimentar a cidade, o que seria bom também, né? E aí, tendo direito a um jogo, ao final do ano, você fala assim, e você vai receber uma camisa do Santos autografada pelo Neymar. Assim que você assinar o seu plano e fazendo, sei lá, o plano anual, você recebe uma camisa do Neymar autografada.
Você está falando de um investimento anual de R$ 1.200 nesse plano de 100, só para ficar redonda a conta. Você pode até falar, pô, mas quem tem R$ 1.200 todo ano para gastar com uma camisa do Neymar? Talvez esse seja um dos planos que você tem que ter. Talvez o outro plano é você pagar, não sei, R$ 15 e falar assim, amigão, você que não pode vir no jogo, você não é de Santos, eu entendo a situação que você está apertado, mas vamos fazer o seguinte, ajuda com R$ 15 o Santos e eu te mando, sei lá, uma foto do elenco autografada, eu te mando pense em alguma coisa. Eu tô aqui jogando ideia, não parei para pensar nisso, mas eu tô jogando ideias. R$ 15 para você ajudar o clube. Você vai ter um desembolso aí vezes 12, né? R$ 300 no ano. Você precisa viabilizar canais. Você tem que vincular essa captação de receita com o torcedor, não é com empresas para serem patrocinadas. Eu sei que o patrocínio é importante para pagar o Neymar, mas se o sócio torcedor tivesse um plano para você falar, é o plano Neymar para ajudar a pagar o Neymar. Lembra quando lá nos anos 90 teve uma negócio de ligação da Federação Paulista para os clubes ligarem para você trazer o Marcelinho Carioca? Era o Marcelinho Carioca. E a Federação Paulista conseguiu pensar num jeito de repatriar o cara usando a força do torcedor. E o Santos não consegue pensar em algo mínimo para pensar em atingir os torcedores no Brasil todo. Torcedor esse que quer apoiar o Santos. Acabou de colocar 35 mil pessoas no Allianz. O Santos deveria ter um plano estratégico de falar assim, todos os meses um jogo é fora de Santos quando o Santos jogar em casa. O Santos vai para o interior de São Paulo, o Santos vai para o Rio de Janeiro, o Santos vai para BH, o Santos vai para o Nordeste, o Santos vai expandir a sua marca e a gente vai levar o Neymar em todos esses jogos. O Neymar vai entrar em campo, o Neymar vai dar oi para a torcida. Para o sócio torcedor local que paga o plano mais caro, a gente vai pensar numa questão de match day para poder colocar esse torcedor mais perto do elenco, para o cara ter uma chance de estar perto do elenco. Eles não conseguem. Isso é o básico do mínimo. Você viabilizar isso, você teria por obrigação fazer isso. Ah, mas o Neymar tem muito compromisso fora de campo. Amigão, ele passa a estar no Santos, ele passa a ser um funcionário do clube. Muito bem pago. Então ele tem que ter a obrigação de ter compromissos com o clube. Ele tinha isso antes, quando ele recebia muito mais de patrocínio. Por que agora ele não pode? Se ele tá voltando por amor ao Santos, e eu acredito nisso hoje, porque ele não voltou por dinheiro, porque ele sabe que o Santos, se ele botar 21 milhões por mês aí, o Santos vai ficar devendo ele até as próximas 35 gerações dele. Não vai pagar. A menos que esse plano esteja vinculado com uma SAF do futuro. E aí ele recebe esse dinheiro pela SAF. Certo? Mas hoje o meu ponto é 21 milhões de reais pelo Neymar por mês, se esse valor que o Rodolfo e o Pedro publicaram forem valores reais mesmo, o Santos tinha obrigação de estar faturando o dobro disso com ações. Ações feitas pelo clube, que às vezes nem repercutiriam no pagamento do Neymar. O Santos é incapaz de fazer isso. O meu ponto principal é esse: essa diretoria é incapaz de ver que o Guilherme não tem condição de jogar na Série A, é incapaz de ver que o contrato com o Furt é um absurdo e renegociar um negócio melhor, o que dirá aproveitar a deixa igual o Neymar tá deixando, tá dentro do clube. E, de novo, eu falei isso num vídeo já e volto a repetir. Se o Santos perder a oportunidade de Neymar e ele não renovar agora, esquece, acabou. O Santos acabou. O Santos decreta o rebaixamento e decreta falência. Porque esse clube não vai ter atrativo nenhum em termos de mercado para que uma SAF venha. Porque é um clube ferrado, é um clube que está dentro de uma cidade pequena para o tamanho do clube, é um clube que a sua diretoria se recusa a fazer coisas que aumentem a expansão territorial desse clube. E aí, amigos, clube que não tem expansão, clube que não tem conta em dia e clube que não tem atrativo comercial, você vai manter aberto como? Com 10 mil negros na Vila Belmiro todo mês? Jogo com 7 mil? Para mim, o ponto é esse da matéria. Acho que a matéria é sólida o suficiente, mas o meu ponto é isso. O Neymar não é caro. O Neymar ele é mal utilizado pela diretoria, que é incompetente para fazer isso acontecer. Deixa para mim o like no vídeo, comenta aí o que você achou também. Não se esquece de se inscrever e eu tô de volta no próximo episódio do meu canal do Santos. Beleza? Um abraço. Tchau.